Abra comigo a sua Bíblia no Salmos 47. Não importa a situação que nós vivemos, o que importa é quem vive dentro de nós. Amém? Deus, Ele habita dentro dos nossos corações porque assim Ele escolheu. Ele escolheu habitar dentro de nós, Ele escolheu morar dentro de nós, Ele escolheu fazer morada dentro de nós. E nós não podemos nos esquecer disso nem por um momento. Salmos 47, versículo de número 9. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, e Ele está muito elevado. Diga amém. Diga, os escudos da terra são de Deus. Podemos assentar. A palavra escudo era muito comum anteriormente, porque as armas atingiam corporeamente. Então, os paveses, que eram aqueles que cobriam a cabeça e até os pés, e os escudos que cobriam a parte mais frágil do corpo, que eram usadas no combate com a espada, de corpo a corpo. E essa era uma linguagem muito comum, que se usava e que se sabia, que se conhecia, por causa das batalhas que havia. E a palavra do Senhor diz assim, que os escudos que estão na terra, os meios, os instrumentos que fazemos uso para nos proteger, vêm de Deus. E muitas vezes nós sabemos fazer guerra, sabemos atacar, conhecemos um pouco sobre estratégias. Às vezes nós nos saímos bem em algumas circunstâncias, mas às vezes nós não sabemos nos defender. E a maioria de nós somos assim. A maioria dos cristãos não perdem no ataque. Não. Porque no ataque, aquele que vai adiante de nós é aquele que é poderoso. Ele vai desbaratando, quebrando, tirando impedimentos. Mas muitos de nós somos atingidos não porque não sabemos atacar, mas porque nós não sabemos nos defender. E essa deficiência na defesa tem feito com que muitos cristãos percam a batalha. Não porque a batalha esteja perdida, mas porque eles não aguentam a pressão, eles não aguentam a situação que vem contra eles, e eles não conseguem defender os pontos mais frágeis da alma. Então, por essa deficiência em autodefesa, muitos de nós, que às vezes somos ávidos no ataque ou estrategista em algumas estratégias, às vezes nos deixamos vencer, não porque a batalha não seria ganha, mas simplesmente porque nós desistimos, simplesmente porque nós não aguentamos a pressão. Então, nesta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre uma arma de defesa, um escudo de defesa, chamado fé. A fé é um escudo poderosíssimo e ela trabalha a nosso favor. A fé é um escudo tão poderoso que quando Satanás atira os seus dardos inflamados, contaminados, ser atingido por um dardo já é complicado, porque o próprio corpo já sofre. Você imagina ser perfurado por um dardo inflamado, envenenado. E Satanás nos envenena com a sua peçonha mortal. Ele nos envenena com as suas pestes, as suas pragas. Existem muitos dardos que são atirados em nossas vidas diariamente. E Satanás faz isso de uma maneira toda estratégica, de uma maneira muito bem elaborada, muito bem esquematizada. Ele conhece os seus e os meus pontos fracos. Ele conhece a nossa situação, ele sabe onde seremos mais fragilizados, ele sabe o que e no que você fica desmotivado. Quando ele se levanta contra a minha e a sua vida, ele não se levanta de uma maneira aleatória e de uma maneira despreparada.
tudo que ele faz é de uma maneira muito preparada e bem de antemão, totalmente esquematizado. Eu quero que você vá comigo em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 15. Vá lá comigo. Nós vamos falar de uma época áurea de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 15. Salomão foi um rei inigualável na questão da sabedoria e do acúmulo de riquezas. Davi deixa para ele um governo sossegado. Ganho. Davi sucumbiu os reinos e fez dos reinos vassalos tributários. Então Salomão começa a governar assim. E com a sua sabedoria, os reis traziam ouro e amontoavam aos pés dele, só para ouvir a sabedoria da boca dele. A Bíblia diz assim em 2 Crônicas que a riqueza dele foi tanta, que o ouro se amontoava aos quilos. Prata, no governo de Salomão, era algo totalmente descartado. E a Bíblia diz assim, em 2 Crônicas 9, vamos ver o versículo de número 14. Afora o que os negociantes e mercadores traziam, também todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 pavês de ouro batido. Para cada pavês destinou 600 siclos de ouro batido. Como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 siclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do ídolo. Fez tronos, revestiu de ouro, fez um trono, revestiu de ouro, de marfim, com 2 leões nas cabeceiras do trono, depois mais outros leões, todos eles forrados de ouro. A coisa era a época áurea do governo de Israel, de riqueza. Bom, essa época durou durante o governo de Salomão, e de repente Salomão morre, e um dos seus filhos, vários filhos que ele tinha, começa a tomar o governo. Vai adiante comigo aí, no capítulo 11. Roboão assume o governo, e esse moço ele não era nem um pouco sábio. É normal que os filhos, pelo menos, recebam ou tenham alguma identificação com os pais. Este moço era totalmente tolo. O povo veio pedir um pouco de anistia, porque Salomão havia feito um pouco pesado o jugo tributário. O povo estava pagando muito tributo. E o povo veio pedir um pouco de misericórdia. Ele ouve 2 tipos de conselhos. O conselho dos anciãos, que aconselhavam seu pai, e o conselho dos jovens. E você sabe qual conselho ele optou? O que era segundo o coração dele. Os mais velhos falavam o seguinte: olha, o povo já sofreu muito, o governo está bom, você já tem de tudo, está tudo certo. Os anciãos diziam: faz o que o povo quer, dá um pouco de anistia para o povo. Os jovens diziam assim: não, digam a eles que se o dedo do pai deles, a mão foi pesada, o seu dedo será muito maior ainda. E sabe quem ele ouviu? Os jovens. Os jovens sem nenhuma sabedoria, porque os jovens falavam segundo o coração de Roboão. A Bíblia diz assim em 2 Crônicas, capítulo 10, vamos ver o 10, versículo 14, só para confirmar isso que nós dissemos. E falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu o aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Ele achou, é engraçado isso aí, né? Ele achou que ele estava com tudo. O pai dele havia vivido a pior parte de sua vida no final. Todos nós temos piores partes da nossa vida, é ou não é? Mas de preferência que a pior não seja a última, é ou não é? Hã? Porque senão nós vamos cair naquilo que o Senhor Jesus repreendia as igrejas, né? As primeiras obras, o primeiro amor. Nós temos partes ruins na nossa vida. Nem sempre nós somos cheios de fé, nem sempre nós somos prudentes, nem sempre nós somos sábios, nem sempre nós somos acertados.
Existem partes da nossa vida que são ruins, mas eu queria te dar um conselho. Que essas partes ruins, seja aquela lá na sua mocidade, bem afastado de você, onde você foi irracional, onde você foi imprudente, onde você não ouviu bons conselhos, mas que a parte final da sua vida, que os dias que você vive já com maturidade, sejam os melhores dias, os dias em que você se pegue de uma maneira mais prudente, vivendo de uma maneira mais adequada. E a palavra do Senhor diz assim, que os piores dias de Salomão foram os dias finais de sua vida. E Roboão participou de toda a idolatria de seu pai, de todo o abandono do qual Salomão fez com Deus. E agora ele simplesmente não sabia governar sobre o povo. Houve uma divisão. Ele fica apenas com uma tribo. Benjamim já havia sido consumida por Judá, porque a tribo de Benjamim desapareceu. Porque ela herdou junto com Judá, e Judá, por ser uma tribo predominante, predominou sobre Benjamim. Então agora Roboão ficara com uma tribo apenas. E as outras 10 ficaram com Jeroboão. Vamos lá. Capítulo 11, versículo de número 17. Jeroboão expulsou, que havia ficado com as outras 10 tribos, expulsou todos os sacerdotes e alguns que queriam praticar o iavismo. Porque Jeroboão havia feito em Dan e Betel 2 bezerros de ouro, fazendo de si o próprio sacerdote. Então as pessoas que eram fugitivas da tribo do norte corriam para a tribo do sul. E a Bíblia diz assim, em 2 Crônicas 11, 17. Vamos ler? E assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Porque 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. 3 anos esse moço fez coisa jóia, fez tudo certinho, adequou-se, buscou a Deus e fez tudo certinho por 3 anos. Mas não durou muito. Aquilo que existe dentro de cada um de nós não consegue ficar escondido por muito tempo. Hoje ou amanhã ou depois, nós vamos manifestar aquilo que nós somos. Vamos manifestar quem somos. Isso é algo que é imprescindível. Ninguém consegue camuflar-se, maquiar durante muito tempo. Roboão, levou um susto, um choque, perdendo 10 tribos, ficando apenas com uma. Durante 3 anos, ele conseguiu caminhar bem por meio do susto. Você já viu isso? Pessoas que o combustível dela é o problema. Quando ela passa por um susto, ela fica bem, ela fica crente, ela fica fiel. Quando ela passa por uma situação difícil, ela consegue manter seu posicionamento, a adrenalina, eu acho que toma conta dela, e ela consegue até ter algumas atitudes favoráveis e decentes para com a sua vida. Mas assim que abaixa a adrenalina, assim que abaixa o teor da circunstância, ela volta a ser aquilo que ela era. Isso aconteceu com ele. Durante 3 anos, ele, por meio do susto, por meio daquele rompante que aconteceu, ele começou a servir a Deus e sacrificar e fazer tudo certinho, mas ele se fortificou. Ficou forte de novo, apenas com uma tribo. Um reino ainda bom de se viver, e Jeroboão indo de mal a pior. E a Bíblia diz assim no capítulo 12, que ele comete o pior erro de sua vida. Vou te dar um conselho. Enroscado, embaraçado, estrupiado, na miséria, chateado, aflito, irritado, com vontade de matar, com vontade de morrer, desgostoso, vai pensando aí, mãe, não importa, desde que você não se afaste dele, do jeito que for, acabado, arrasado, seja o que for, tá? Porque tem dia assim, tem dia que você está ótimo, tem dia que você está querendo matar um, tem dia que você está querendo que alguém te mate. Não importa como você se sinta, porque sentimentos passam, mas a sua fé te salva, a sua fé nele te restaura.
É isso que nós precisamos entender. Seja o que for, esteja como estiver, mais perto dele, grudado nele, junto com ele. É isso que será a sua vantagem. É isso que vai favorecer você num tempo de aflição, num momento de miséria, de dificuldade. O que este homem fez? Foi só se fortificar um pouquinho, ele já começa a manifestar quem ele era. É aquilo, né? Não é o poder que corrompe, é o coração que já estava. Não é o dinheiro que corrompe, é o coração que já estava, né? O poder corrompeu aquele cristão, o cargo, o dinheiro. Não, nada disso. Simplesmente a circunstância, o favoritismo, o conforto exala aquilo de ruim que cada um tem dentro de nós. Capítulo 12, versículo 1. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, tudo certinho, redondinho, as coisas acertadas, havendo-se fortalecido, o que ele fez? Deixou a lei do Senhor e com ele todo o povo. Todo o povo foi atrás de Roboão. O que ele fez? Deixou a palavra, deixou de obedecer o mandamento, deixou de agradar a Deus, e na outra maneira de agradar ao Senhor, senão cumprindo os seus mandamentos. É que eu digo para você, com fome, de barriga cheia, em perigo, em nudez, em espada, angustiado, aflito, irado, amargurado, seja que trem for que você tiver no momento, esteja perto dele, não o deixe, não distancie-se dele. Quando Deus olha para Roboão, já havia uma pendência espiritual de Salomão. Isso já é uma outra mensagem. Deus queria trazer vingança e juízo sobre Israel por causa de Salomão. Mas não o fez durante o reino de Salomão. Já havia uma pendência espiritual para Israel. E agora tudo que Roboão precisava era um erro. Só um erro. E ele cometeu esse erro. Cometendo esse erro, abriu-se a brecha. E agora Roboão ia ser visitado. Não somente pelos males que havia feito, mas também pela pendência e a dívida passada do pai. Complicado isso aí, não é? Diga comigo, pendências. Roboão não só recebeu o que tinha plantado, ele recebera as pendências e as dívidas do pai. A Bíblia diz assim, versículo 2: E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Qual foi a razão? Quando o crente gera seus próprios inimigos. Olha, eu vou te dar um conselho. Você tem Satanás, você tem o mundo e você tem o antigo jardineiro. O primeiro, o velho Adão. Você não precisa fabricar problemas, correto? Você não precisa buscar problemas. Você não precisa fazer da sua vida um meio, um imã, uma situação que atraia mais problemas. Foi o que esse homem fez. O que ele fez? Ele fez com que Deus virasse contra ele e colocasse Sisaque, rei do Egito, contra ele por causa que havia transgredido contra o Senhor. Quando você, quando um cristão se vira contra Deus, simplesmente ele está fabricando inimigos para si. Por isso que eu digo, de bem com Deus sempre. De bem com Deus sempre. Tua vida pode estar uma draga, meu irmão, mas você tem que estar de bem com Deus. De bem com Deus a coisa vai. De bem com Deus, Ele é o seu auxílio, Ele é a sua ajuda. Mas afastou, virou as costas dele para ele, pronto. Versículo 3. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, era inumerável o povo que vinha com ele do Egito. De líbios, suquitas, etíopes. E foi tomando as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém.
Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso eu vos deixei na mão de Sisaque. Não deis lugar ao diabo. Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Vocês me deixaram e eu entreguei vocês na mão do inimigo. Então, perto de Deus sempre. Qualquer negócio, mas com Deus. Deserto com Deus, abismo, mas com Deus. Onde é vale, com Deus. O que é? Tudo com Deus. Na aflição, mas com Deus. No vale da sombra da morte, com Deus. Qualquer negócio, mas com Deus. Tem que ser com Deus. Sem Deus nunca. Sem Deus o céu não é céu, é inferno. É com Deus. É com Deus. Em qualquer momento, em qualquer situação, é com Deus. Diga amém. A Bíblia diz no versículo 6 que a humilhação sempre cabe em todo lugar, né? Por isso que a humilhação, ela é salvífica. Então se humilharam os príncipes de Israel, o rei, e disseram: o Senhor é justo. Deus está certo. Diga: Deus está certo. Porque Deus sempre está certo. Eles começaram e se humilharam, começaram um raciocínio correto e se humilharam e disseram: Deus é justo. Eles iriam ser exterminados por Sisaque. E a Bíblia diz assim, que vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, a humilhação quebranta o coração de Deus. Até Acabe, aquele trem, aquela praga, quando se humilhou, recebeu uma vitória. Por isso que eu digo para você, está pisando, abaixa a cabeça, está humilhando, fica quietinho, cala. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que se humilha é exaltado. Fica quietinho. Existe hora para tudo, para todas as coisas. Existe momento. O Senhor é o seu vingador. Você não toma vingança de nada. Você não tem que vingar-se de nada. Coloca tudo aos pés do Senhor e diante dele. Não tenha em seu coração nenhum sentimento de vingança, nenhum sentimento de amargura, nenhum sentimento de retorno. Seja com quem for, coloque tudo aos pés do Senhor, porque minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus, não pertence a mim, não pertence a você, pertence ao Senhor. E nós não temos pleito nisso, nós não temos licença nisso. Nós somos limitados e o Senhor não permite que nós entremos em questões que pertencem à soberania dele. E eles disseram: Deus é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Eu não posso me demorar nos textos, porque eu preciso chegar no versículo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma decisão na sua vida que você deveria fazer todos os dias. Todos os dias você deveria decidir-se em servir ao Senhor. Todos os dias Satanás encontra meios para aprisionar seu coração. Há pessoas, há circunstâncias, há meios, todos os dias. E você deveria colocar isso como uma questão de honra. Todo dia galgar a sua liberdade. Diga: Senhor, eu não quero depender de nada, de ninguém, e principalmente, os meus maiores senhores não são aqueles que estão fora de mim, mas aquilo que está dentro de mim. Eu quero ser livre do domínio do meu pensamento. Eu quero ser livre do domínio das minhas emoções. Eu quero ser livre, porque eu quero servir o Senhor. Eu não quero me render a senhorio algum. Eu não posso permitir que nada se assenhorie de mim, mas eu quero te servir com integridade. Eu não quero, ó Deus, ficar em confronto e ficar dividido entre dois senhores, entre a minha vontade e o Senhor, entre aquilo que eu quero e a tua palavra. Eu quero te servir com toda a integridade, sem sequer pestanejar, sem sequer questionar ou porfiar alguma coisa.
É isso que eu quero, Deus. O Senhor olha e diz: vocês conhecerão a diferença de servir a mim e de servir aos reinos da terra. Quantos reinos existem? Quantos governos humanos? Quantas áreas sentimentais, racionais? Quantos cativeiros estão aí com a boca aberta para poder aprisionar os cristãos? E nós não galgamos, não lutamos por uma vida livre, por uma vida liberta. E ser servo de Deus é maravilhoso. Mas ser servo de qualquer outra coisa, ou pessoa, ou situação é terrível. Eu e você sabemos disso. Você que ainda vive alguns grilhões, que ainda depende desse, daquele, do bem-estar, de estar bem, que ainda depende de si mesmo, que você é quem dá as suas coordenadas, você é quem faz o seu cronograma de vida, é de ter compaixão da sua situação. Porque quando nós dependemos de Deus, somos servos dele, e a ordem e a direção vem direta do céu para o nosso coração, e então acontece a obediência, a sujeição, e a direção dada por Deus é correta. Os caminhos de Deus são perfeitos, diga glória a Deus. E a palavra do Senhor é provada, é escudo para todos aqueles que nele confiam. Amém? E a palavra do Senhor diz no versículo 9: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam, depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. Sabe, irmãos, você lembra em 2 Samuel, fala que Davi trouxe da guerra contra os sírios, Hadadezer, alguns escudos de ouro. Depois Salomão, eu não sei se ficou empolgado com aquilo, por ostentação, fez 300 mais 200 paveses. Levanta-se Sisaque do Egito e leva tantos tesouros da casa do Senhor, tanto quanto os paveses de ouro e os escudos de ouro. Sabe o que Roboão faz? O que é que ele fez? Lê aí. Perdeu os escudos de ouro. Você imagina que coisa linda? Quando Salomão se levantava, 500 homens, 300 escudos e 200 paveses, para que Salomão andasse. Imagina no sol do meio-dia, o brilho, a glória, refletindo a glória do reino de Salomão. Só que essa glória do reino de Salomão ainda havia ficado com Roboão. Ele ainda havia desfrutado e herdado um pouquinho da glória que seu pai havia conquistado. E agora vem Sisaque e leva tudo embora. E sabe o que ele faz? Ele faz mais escudos, só que agora ele não tem ouro. Ele faz do quê? Do que ele faz? De cobre. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar de um escudo. De um escudo. Existem vários escudos de Deus na terra. Mas eu quero falar de um escudo chamado fé. Eu quero falar que quando alguns crentes perdem a fé, que é o nosso escudo dourado, do tempo da glória, que recebemos de Deus, uma fé provada no fogo, uma fé forjada no fogo, formada no fogo, uma fé herança de vales, de desertos, de tribulações, de experiências vividas, uma fé que é resultado de um acúmulo de situações e de circunstâncias, das quais vivemos experiências
ímpares com Deus. Quando eu e você éramos totalmente inexperientes, nós vivíamos experiências que foram marcos na nossa vida. E a nossa fé é isso. É uma obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus. A minha fé e a sua fé é formada por cultos, onde o Espírito Santo, por meio da palavra, misturada com a fé já existente de outros cultos, acrescia, reluzia, fortificava. A nossa fé foi constituída nos momentos de dificuldade, onde ela foi provada, no momento de prova, de provações, onde ela foi forjada, e assim ela foi construída, ela foi formada, ela foi edificada. E aí, simplesmente alguns de nós, por brecha, por desobediência, por não obedecermos a palavra, vem um mundo que é o símbolo do Egito e leva refém a nossa fé. Sabe, irmãos, eu vou dizer outra coisa. Qualquer negócio, mas sem fé não dá. A fé é a última coisa que um cristão perde. Se ele perdeu a fé, meu irmão, você perde a alegria. Isso aí não é uma, nem duas, nem três, nem 10. Você vai perder, já perdeu, já vai perder. Vai existir momentos de tristezas profundas. Você perde ânimo, você perde paz. Mas a fé não tem como substituir. Não tem. Só que, infelizmente, alguns de nós tomamos o exemplo de Roboão. E ao invés de fé, escudo de ouro, fazemos escudos de cobre. Imitação. Fala para mim, quais são as imitações que hoje nós, como igreja, fazemos em lugar da fé? Religiosidade, costume, serviço, mecanismo. Você está tão acostumado, vem na igreja, vai embora da igreja, levanta a mão, abaixa a mão, canta, e faz o seu trabalho, faz o seu serviço. Quantas falsificações, escudos falsos nós criamos para substituir a fé? Metodismos, manias, rótulos. Somos crentes por quê? Porque sabemos cantar os cânticos, porque temos um aprisco para congregar, porque entendemos alguns versículos, ou somos reconhecidos pela fé inabalável que nós temos em Deus, quando somos provados, testados, tentados, quando somos avaliados pelo olhar soberano de Deus, permanecermos firmes. Hein? Quantos de nós somos provocados ao perdermos a fé, a fabricarmos escudos de cobre? Imitações falsas e baratas de uma fé. Cantamos como antes, frequentamos os cultos como antes, fazemos tudo igualzinho, mas quando vem a dificuldade, mas quando vem a prova, mas quando vem a tribulação, quando vem a tentação, você descobre que o seu escudo não é de fé, é uma imitação barata. É uma imitação barata. Você percebe que é frágil, que é fraco, que você não tem a força que achava que tinha, que você não tem a esperança e a certeza que achava que tinha. Você não consegue mais olhar para ele como dantes, você não consegue mais firmar-se nele como antes. Você simplesmente definha, murcha, se deixa esvair. E você descobre que você fabricou escudos com imitação pérfida, imunda da fé. Costume, religião, vestes, roupas, maquiagem, esquemas, porque isso tudo não subsiste na adversidade. Só a fé vence na aflição.
Só a fé te deixa de pé na tribulação. O resto voa como um folhilho. Você descobre que tem fé quando você começa a andar por cima das águas e vem o vento, e vem a tempestade, e o vento mexe com tudo, e a tempestade move tudo, mas você continua olhando para ele e não tem atenção para dar o que está acontecendo ao seu redor. Você chorando, quebrado, esmiuçado, abatido, você olha para ele e diz assim: o Senhor é a única visão que eu ainda quero enxergar. Eu olho para o Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da minha fé. A fé é o único escudo que consegue subsistir, que consegue vencer, que consegue desfazer em nada as astutas ciladas, os venenos que Satanás coloca. Eu quero que você vá comigo em Efésios 6,16. Paulo diz assim que somente a fé pode apagar os dardos inflamados do maligno. Você tem fé? Escudo de ouro ou de cobre? Sabe quando é que você conhece a sua fé? O tamanho dela? E se ela é verdadeira ou se é uma imitação barata que os crentes fabricam? Quando você é provado, quando você é testado, quando você é tentado. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar, diga comigo todos. Diga comigo todos. Os dardos do maligno. Vá comigo em 2 Coríntios capítulo 3. Capítulo 10, versículo 3. Sabe onde é que os dardos do maligno inflamados são direcionados? Eu quero te contar um segredo. Quando o coração está estragado, porque às vezes o coração da gente fica estragado, não fica? O coração às vezes fica fermentado, chateado, triste. Davi diz assim no Salmo 61, Senhor, quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Às vezes o coração fica estragado, fermentado, desmaiado, cansado, desmotivado, fica perturbado, endemoniado. Ó, meu irmão, coração enganoso. Fica cheio de imprecações malignas, mas a mente ainda não está contaminada. E você é salvo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que o quê? Completa aí para o seu irmão. Que apresentei os vossos corpos como... saber um pouquinho esses versículos e conhecer um pouquinho a palavra é bom, né? Que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Aqui, ó. Aqui. A mente ainda funciona. A última estratégia de Satanás é a mente. Coração corrompido, coração enganado, coração deturpado, coração fermentado, coração cheio de amargura, coração cheio de imprecações malignas, mas então a mente é guardada. Então a palavra do Senhor diz: no que pensais, em tudo aquilo que é puro, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E você começa a pensar na palavra, e você começa a combater o que você sente, e você começa a repreender o seu coração, as suas emoções, e você começa a dizer: não, não é assim. A palavra do Senhor diz assim, assim, assim. E os conselhos de Satanás que se levantam do seu coração para a sua mente, bombardeando os seus princípios, bombardeando os mandamentos de Deus, e você, por meio da palavra de Deus,
Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que divide alma, espírito, pensamentos e sentimentos, e consegue sondar e saber as razões das suas inquietações. A palavra governa na sua mente, e você consegue exercer domínio sobre o que sente. Você consegue fazer daquele coração revoltado, amargurado, todo fermentado, prostrar-se rendido ao Senhor absoluto. Mente. 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 E a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 3... porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Satanás cria as fortalezas no coração e na mente do cristão, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o... Satanás começa a levantar preposições, considerações, e ele começa a levantar dentro de você sua soberba, seu orgulho, te fermentando, fazendo você levantar-se, fazendo você se posiciona, você não pode suportar isso, você não pode aguentar isso, faça alguma coisa, faça algo, e ele começa a levantar você contra aquilo que você conhece de Deus, porque você conhece que Deus é o seu Senhor, que Ele é a sua rocha, que Ele é o vingador da sua alma, que Ele é o seu escudo, é o seu refúgio, e que Ele é o teu socorro, bem presente na aflição. Mas Satanás diz: não espere, não aguarde, age agora, faça alguma coisa em prol da sua vida, é a sua chance. E ele começa com altivez, levantando a sua alma, a sua mente, contra tudo aquilo que você aprendeu até hoje. Mas Paulo diz assim: destruindo, diga glória a Deus, destrua os conselhos de Satanás. Ele diz assim: tira a sua vida. Para que você vai viver? Ou então, desista. Ou então, não aceite esse caminho. É árduo. Você vai passar por humilhações. Você vai passar por abnegações. Pega um atalho, pega um caminho mais curto, pega uma situação mais fácil. Se posicione. Mas nós temos o poder de destruir os conselhos satânicos. Diga glória a Deus. Não, diabo, vou viver, você vai ter que me aguentar muito ainda. Você vai ter que me aguentar muito ainda. Não, Satanás. Qual o problema? Humilhação? Eu prefiro estar prostrado aos pés de Deus durante uma vida toda do que estar fração de segundos em pé na tua mão. É ou não é? Paulo diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando o cativo. Espera aí. Pensamento, entendimento agora. Volte à obediência ao seu Cristo. Volte agora. É assim que eu tenho que pensar. É assim que eu tenho que raciocinar. Meu coração não está sabendo de nada. Não vou permitir que a minha mente se contamine pelo que eu sinto. Porque eu sou mais do que um sentimento. E minha mente é mais do que aquilo que eu sinto. Eu sou racional. Eu e você somos racionais, nós não somos irracionais. Prestamos a Deus um culto racional. Quando dizemos não ao coração, não aos sentimentos, não às vaidades implantadas, não aos conselhos e direções malignas dentro dos nossos corações. E quando o diabo pensa que você está caído,
Ele olha e não te encontra mais naquele lugar, é porque você já está de pé lá adiante. Porque destrói os conselhos e altivez que se levanta contra aquilo que você conhece de Deus. Eu conheço a Deus, não é conto, ninguém me contou, eu passei experiências. Você diz, eu fui humilhado e Ele me exaltou, e agora eu vou me humilhar de novo e Ele vai me exaltar. Amém? Diga glória a Deus. O que é fé? Hebreus 11:1. Esse você sabe. Porque a fé é a certeza e a prova das que não vêm, das coisas que não vêm. Fé é esperança e certeza. Diga, fé é esperança e certeza. Isso é fé. Eu quero que você vá comigo em Lamentações, capítulo 13, versículo 20. Palavra do Senhor. Eu gosto muito desse texto. Jeremias, falando de sua tristeza, ele diz assim: achou Lamentações 3:20. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Suas recordações causam desespero ou esperança? Diga isso para o seu irmão. Eu não gosto de ficar recordando de coisas ruins que passaram. Eu prefiro recordar das coisas boas que passaram. As ruins a gente deleta, a gente esquece. As boas, a gente guarda numa caixinha de memória abençoada e a gente recorda. Eu me lembro assim, você diz que Deus estava comigo, que Deus operou, Deus foi fiel e Ele continua sendo fiel. E se eu estou aqui de pé, não foi porque a vida me foi fácil, mas porque Deus foi a minha sorte. Deus é o meu favor. É ou não é, meu irmão? A vida foi fácil para você? Para mim também não. E a vida vai ser fácil para você? Não, nem para mim. Mas eu não preciso da facilidade da vida. E nem você também. Sabe o que nós precisamos? É isso mesmo. Nós precisamos dele. Da fé viva, eficaz. De uma fé poderosa que apaga os dardos inflamados do diabo em nossos corações, em nossas mentes, e faz com que nós nos levantemos contra toda altivez e conselho satânico, guardando o que conhecemos de Deus e nos recordando de tudo aquilo que Deus já fez por mim e por você. E Jeremias ainda escreve dizendo assim, versículo de número 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, por isso as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. O dia de hoje foi ruim, todas as misericórdias serão renovadas amanhã. Diga glória a Deus. Amém. O sol receberá uma ordem para nascer, a terra receberá uma ordem para continuar, e você receberá a porção necessária para dar cabo e conta de um dia abençoado. E a palavra do Senhor diz assim, de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Versículo 26 diz assim. Repete esse versículo para o seu irmão. Aleluia. De que jeito que a gente aguarda? De que jeito? É murmurando, esbravejando, fazendo valer a vontade e dizendo é porque eu estou indignado, é porque isso, é porque aquilo, porque agora o Satanás fica lá com os dados inflamados, dizendo faz desse jeito. Não. Porque bom é ter esperança no Senhor e aguardar em silêncio a sua salvação. Diga glória a Deus. Bom é esperar no Senhor. Aleluia. Vá comigo em Jó, capítulo 14. Eu quero que o louvor se posicione. Nós vamos cantar a última canção. Vá comigo em Jó, capítulo 14. A última canção que nós cantamos fala deste texto. Você pode sentir o cheiro das águas? Você pode sentir o cheiro das águas? Às vezes vem um e tira um ramo, vem outro e tira um rebento.
Vem uma situação e tira um galho enorme de você. E vem tirando, de repente fica só aquele tronquinho. No meio do nada. Não tem chuva. Não tem riacho por perto. Mas aí as suas raízes e as minhas raízes começam a sentir cheiro de águas. Não porque está vindo alguma nuvem em nosso favor. Não porque estamos plantados perto de deleitosos ribeiros. Não. Mas porque as nossas raízes não foram fincadas em solo estreito e raso. As nossas raízes têm fundamento. E as nossas raízes sentem o cheiro das águas. E é assim. Vem um, pega um fruto. Vem outro, se alimenta de outro fruto. Vem um, arranca um rebento. O outro vem, arranca um galho enorme. O outro vem e arranca outro galho. De repente você olha para você. E você só está um tronco. Seco. E às vezes alguém olha para você e diz assim, E às vezes não é nem alguém. Às vezes são os seus próprios olhos interiores. Você diz assim, e agora? Perdi tudo. O que eu sou? Quem eu sou? Apenas um tronco no meio do nada. Mas a gente ainda consegue sentir cheiro. E a gente sente o cheiro das águas. Lá embaixo, no escondido. Lá no profundo. Ninguém está te observando, ninguém está te vendo, ninguém. Mas as suas raízes lá estão, se esforçando para alcançar lençóis freáticos, lençóis de água. E é o cheiro. Não precisa nem de uma chuva, e nem de um manancial escondido debaixo da terra. Somente o cheiro das águas, você já começa a ter esperança. Você começa a crer. As certezas começam a serem levantadas dentro de você. Você começa a sentir como antes, a pensar como antes. Você começa a crer como antes. E de repente você está mais forte do que antes. Porque a nossa restauração, ela vem dele. Jó capítulo 14, versículo de número 7. Porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará. Não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra, mesmo se envelhecermos, mesmo se estivermos tão cansados e desmotivados, e a nossa alma estiver tão cansada, que a alma de um velho tem muito mais vigor que a nossa. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos, como uma planta nova. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga fé. Por isso eu te digo, se levaram a sua fé, se roubaram a sua fé, não fabrique nada mentiroso, não finja que está tudo bem. Vá buscar fé em Deus por meio das verdades, por meio das palavras, por meio da sua oração. Não forje, não falsifique, não minta para você. Não, diga: Deus, minha fé está fraca, frágil, desapareceu. Eu preciso do escudo que tem poder para resistir, para vencer as setas inflamadas de Satanás. Eu preciso de uma fé robusta, de uma fé forte. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Esse coração que muitas vezes te coloca em maus lençóis.
Esse coração que prepara para você situações difíceis, situações complicadas. Em nome de Jesus. Que a partir de hoje, você venha dispor-se e mover-se. Não aceite escudos de cobre. Não falsifique a fé. Você será alertado que ela é falsa no pior momento da sua vida. É a mesma coisa que um soldado ir para a guerra e descobrir que a sua arma é de plástico, bem na hora do confronto. Não faça isso. Diga assim comigo: meu Deus, eu quero um escudo de ouro, não de cobre. Não vou mentir para mim. Não vou fingir que tenho, que sou, que posso, quando não é. Em nome de Jesus Cristo, a minha esperança se renova. Minha esperança verdadeira, que se renova pela Tua palavra, que gera certezas e convicções que o Senhor está comigo, que a Sua mão é sobre a minha vida. Então, em nome de Jesus, eu declaro que a minha mente tem poder, por meio do Teu Espírito, para destruir todo conselho, toda altivez de Satanás. E eu declaro, eu confio em Ti. A minha esperança está no Senhor. Pode a terra tremer, pode os montes se transpor para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor está no meio dela, e são essas águas que passam por minha alma agora, me renovando, me restaurando, e eu sou abençoado pelo poder desta palavra, e eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu recebo fé, e eu recebo esperança, e eu recebo certezas que maior é aquele que está em mim do que tudo que eu tenho enfrentado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olhe para o seu irmão e diga assim: pela fé, em nome de Jesus, receba de volta o seu escudo de ouro, forjado no fogo, temperado nos vales, nos desertos, esculpido na fornalha de fogo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.